meus caros, vamos lá, vamos retomar aqui o nosso curso de questões. Vamos para a 8ª questão, tá? Tá aí na sua tela, 8ª questão, que diz assim: de acordo com o Código Civil, a personalidade civil da pessoa inicia-se a partir. Bom, para você entender bem e não errar mais questões de personalidade, você tem que lembrar que atualmente, com o Código Civil de 2002, a personalidade jurídica ela possui dois aspectos ou duas dimensões. Vem aqui comigo, deixa eu colocar aqui para você, tá? Vamos colocar no novo slide, eu vou colocar assim, ó, importante. Importante você lembrar que a personalidade jurídica ela possui um aspecto patrimonial e ela possui também um aspecto extra patrimonial, também chamado, pessoal, de existencial. Então vamos lá para você entender bem isso aqui. Note, essa personalidade jurídica é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações na ordem civil. Eu vou repetir. Personalidade jurídica é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações na ordem civil. Atualmente é subdividida em dois aspectos. O primeiro, o aspecto patrimonial, é o aspecto clássico, tradicional, que sempre existiu, tá? Agora, presta atenção que é dentro desse aspecto patrimonial que nós temos esse conceito que eu acabei de lhes dar, como personalidade, como aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações na ordem civil. E é exatamente aqui que nós temos, veja, nós temos em relação ao início, nesse aspecto patrimonial, o início da aquisição da personalidade jurídica para as pessoas naturais, que é o que a questão exige, né? Pessoas naturais. O momento da aquisição da personalidade é o nascimento com vida. Nascimento com vida. Nascimento com vida auferido pelo critério da respiração. Respirou, nem que seja uma única vez em sua vida, o indivíduo ele possui personalidade jurídica. Agora, cuidado, dentro desse aspecto patrimonial, que é o aspecto tradicional, a jurisprudência e a doutrina não utilizam qualificação. Eles não vão colocar personalidade jurídica patrimonial. Eles geralmente só colocam personalidade jurídica ou personalidade civil ou ainda só personalidade. Se você vir em uma prova o termo só personalidade jurídica ou personalidade civil, a questão faz referência ao aspecto patrimonial. Agora, para você entender que a questão está fazendo menção a esse aspecto mais moderno, ao aspecto existencial, ela tem que falar. Tem que falar em personalidade jurídica extrapatrimonial ou existencial. Essa personalidade jurídica aqui, pessoal, está ligada aos direitos da personalidade. Direitos da personalidade. É importante você lembrar que, modernamente, a doutrina e a jurisprudência entendem que
A personalidade jurídica existencial é a aptidão para titularizar direitos da personalidade. Quem titulariza direitos da personalidade, nós, seres humanos, temos a personalidade jurídica existencial. Agora, a lógica dos direitos da personalidade é que o ser humano ele tem que ser protegido em toda a sua existência. E o início da existência do ser humano dar-se-á com a sua concepção. Portanto, veja, o início aqui de aquisição ocorre com a concepção. Então, não esqueça disso aqui. O nascituro, presta atenção aqui, ó. O nascituro, ele não possui personalidade jurídica naquele aspecto patrimonial. Porque se o nascituro é o feto ainda em desenvolvimento, ainda no ventre materno, ele não nasceu com vida e, portanto, não adquiriu personalidade jurídica naquele aspecto tradicional. Porém, desde a concepção, nós, seres humanos, já temos proteção do ordenamento jurídico em relação aos nossos direitos da personalidade. Não esqueça, portanto, desse esquema aqui, porque já te direciona para acertar várias questões. Vamos lá, vamos para a primeira. De acordo com o Código Civil, a personalidade civil da pessoa inicia-se a partir. Presta atenção aqui, ó. Ele qualificou? Não. Ele só falou personalidade civil. O que foi que eu disse para você? Que quando ele falar só em personalidade jurídica ou personalidade civil, ou ainda só em personalidade, ele está falando do aspecto patrimonial. E no aspecto patrimonial, nós adquirimos personalidade ao nascer com vida. Vem aqui comigo, portanto, a resposta, portanto, é D de dado. Desde o nascimento com vida, beleza? Está aqui no nosso esquema. Vamos avançar. Olha a nona questão, como é uma questão mais sofisticada em relação à primeira. É uma outra maneira do Sebrasp cobrar esse tema. Vanessa, casada com Marcos havia 3 anos, estava grávida do seu primeiro filho, fruto dessa união. Apesar de a gestação ter sido tranquila, houve complicações no momento do parto, o que ocasionou a necessidade de entubar o recém-nascido, que, infelizmente, veio a óbito 5 horas após o parto. Então, veja, ele nasceu e 5 horas após o parto, infelizmente, o bebezinho lá, ó, foi a óbito. Considerando essa situação hipotética e as regras acerca da pessoa natural e dos direitos da personalidade, assinale a opção correta. Item A. Segundo a teoria natalista, majoritariamente adotada pela legislação brasileira e pela doutrina contemporânea, o recém-nascido adquiriu seus direitos à personalidade na ocasião exata do parto, no momento em que respirou pela primeira vez. Assertiva errada. Como assim, professor? Olha o que ele está falando aqui, ó. Ele está falando de direitos à personalidade. Olha o nosso esquema. Direitos à personalidade está ligado ao quê? A personalidade jurídica existencial e não patrimonial, tá? E aí perceba você o seguinte, realmente 3 correntes se digladiam para explicar a situação jurídica do nascituro. A teoria natalista, a teoria concepcionista e a teoria da personalidade condicional, tá? Veja, dentro dessa lógica, os natalistas sempre defenderam que a aquisição da personalidade só ocorre a partir do nascimento com vida. Mas na época dos natalistas só existia a ideia de personalidade patrimonial, tá? Então, a partir do nascimento com vida, auferido pelo critério da respiração, o indivíduo tem personalidade jurídica patrimonial, podendo adquirir direitos e contrair obrigações. Eles não falavam em personalidade existencial ligada aos direitos da personalidade. Foram os concepcionistas que fizeram isso. Foi uma evolução da teoria natalista. Vem aqui comigo, porque ele assertiva A, por isso está errado. B de bola. Conforme a teoria da personalidade condicionada, adotada pela legislação brasileira em vigor e defendida pela doutrina majoritária contemporânea,
o recém-nascido não chegou a adquirir os direitos da personalidade, pois veio a óbito logo após o parto. Está errado. Está errado, assertiva B de bola, porque, de novo, primeiro, a teoria da personalidade condicional, né, ou formal, que para mim é a melhor e é capitaneada pela professora Maria Helene Diniz, não é adotada majoritariamente pela doutrina civilista, tá? Hoje, a jurisprudência do STJ adota a teoria concepcionista, mas o STJ aqui é falho, porque ele só aplica, ele diz que o direito brasileiro adota a teoria concepcionista, mas todos os exemplos dele dizem respeito à personalidade jurídica existencial, ligada aos direitos da personalidade. O STJ nunca disse que um nascituro ele pode adquirir direitos e contrair obrigações, porque aí ele estaria falando da personalidade jurídica patrimonial, né? Mas o fato é que a teoria da personalidade condicional ou formal diz o seguinte: o nascituro é titular de direitos, mas ele titulariza direito eventual, que é aquele subordinado ao implemento de uma condição suspensiva. E qual é a condição suspensiva? Ele nascer com vida. Então, para mim, realmente é a melhor, mas infelizmente não é adotada pela legislação, tá? E ele fala aqui da personalidade jurídica patrimonial, não da existencial, como diz aqui a assertiva B, daí o erro da assertiva. Vamos para a assertiva, no caso aqui, dedicado C de casa, né? C de casa, segundo a atual interpretação da lei, a doutrina majoritária, o recém-nascido adquire os direitos à personalidade por ter nascido com vida. Não. Como a gente viu, desde a concepção, ele adquiriu direitos da personalidade. Beleza? D de dado, vamos lá. Os direitos à personalidade da criança estão assegurados desde o momento de sua concepção, independentemente do nascimento com vida ou não, em respeito à teoria concepcionista, adotada pela legislação brasileira e defendida pela doutrina majoritária contemporânea. Exatamente isso aqui, ó. Tá? Ele fala de direitos da personalidade, ó. Da criança estão assegurados desde o que? A sua concepção, que foi exatamente o que nós falamos aqui. Direitos da personalidade desde a concepção, beleza? Personalidade jurídica extrapatrimonial. Veja, independentemente do nascimento com vida ou não, em respeito à teoria concepcionista adotada pela legislação brasileira. Exato, como eu disse para você, é a teoria adotada pelo STJ e hoje é majoritariamente adotada pela doutrina. Presta atenção aqui que em relação à teoria concepcionista, em relação aos direitos da personalidade, o natimorto já titulariza direitos da personalidade, como deixa claro o enunciado número 1 do CJF, né, do Conselho da Justiça Federal, porque lá textualmente está dizendo que o nascituro, o natimorto, melhor dizendo, titulariza direitos da personalidade, como o nome, o direito de imagem, o direito à sepultura e o direito a registro. Tudo isso é titularizado já como direito da personalidade pelo natimorto. Por quê? Porque ele adquiriu esses direitos quando foi concebido, tá? Independentemente do seu nascimento com vida ou não. Tranquilo? Por último, item E, todos os direitos da personalidade da criança em questão foram extintos com seu óbito, visto que não há como segurar nenhum direito a alguém cujo falecimento foi atestado em certidão de óbito. Totalmente errado aqui, pessoal. Presta atenção no seguinte. Os direitos da personalidade, eles se extinguem com a morte. Se você vir essa assertiva em prova, pode marcar que está correto. Os direitos da personalidade se extinguem com a morte. Agora, os direitos da personalidade de uma pessoa que faleceu podem ser defendidos pelos seus parentes. Então, o direito à imagem do nascituro, o direito à sepultura, ora, ele vai titularizar, obviamente, direitos após o seu falecimento. Direitos da personalidade. Fechado? Então, a assertiva correta realmente D de dado. Vamos para a assertiva, pessoal. A questão, melhor dizendo, de número 10. Diz a questão 10 o seguinte: o atributo da pessoa natural, conferido pela legislação civil,
que a qualifica a firmar negócios de grandes riscos, sem auxílio ou intervenção de outra pessoa, nota, o atributo que qualifica alguém firmar negócios sem auxílio ou intervenção de outrem e, consequentemente, a assumir eventuais perdas, refere-se. Obviamente, nós estamos falando de capacidade. Capacidade jurídica é a aptidão para atuar na vida civil por conta própria. É a aptidão para praticar atos jurídicos sozinho, sem o auxílio, a colaboração de quem quer que seja. Então, 10ª questão, C de casa, é o Instituto da Capacidade, beleza? Vamos avançar mais um pouco, vamos para a 11ª questão. Com base no Código Civil acerca da capacidade, assinale a opção correta. Aqui, pessoal, ele vai querer o teu conhecimento a respeito dos incapazes. Os incapazes estão regulamentados em 2 artigos do Código Civil, artigo 3º e artigo 4º. O artigo 3º, ele trata dos absolutamente incapazes. E, atualmente, somente são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Não há mais como fator incapacitante a patologia mental. O deficiente, ele não é mais considerado incapaz pelo ordenamento jurídico. Beleza? Então, uma única hipótese, os menores de 16 anos. O fator incapacitante aqui é a tenra idade. Agora, no artigo 4º, você tem o rol dos relativamente incapazes, e são 4. Primeiro, há o critério da idade, né? O fator etário. Maiores de 16 e menores de 18 anos são relativamente incapazes. Os ébrios habituais, os alcoólatras e os viciados em tóxicos. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir vontade válida. Então, nesse caso, eles são relativamente incapazes. E, por fim, os pródigos, que também são relativamente incapazes, apenas para os atos jurídicos que tenham repercussão em seu patrimônio. Não esqueça desse detalhe. Com isso, vem aqui comigo, vamos lá para a 11ª questão, tá? 11ª questão diz, item A, os menores de 16 anos e os ébrios habituais são relativamente incapazes. Não, menores de 16 são absolutamente incapazes, como nós vimos. B de bola, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos são absolutamente incapazes. Errado, são relativamente incapazes, como eu acabei de lhes dizer. C de casa, os menores de 16 anos e aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, são absolutamente incapazes. Bom, os menores de 16 anos são, mas esses outros não, como eu já lhes disse, são relativamente incapazes. D de dado, então C está errado. Os ébrios habituais e aqueles que, por causa transitória ou permanente, não podem exprimir sua vontade, são absolutamente incapazes, não, são relativamente incapazes. E, por fim, os pródigos e os viciados em tóxicos são relativamente incapazes, é de elefante. Ah, professor, mas isso aqui é muito fácil, sabe onde é que caiu essa questão do Sebrae? Prova de procurador. Meu amigo, esse assunto sempre cai em prova, não importa o nível, pode ser defensor, procurador, juiz, promotor e analista judiciário, vai cair. Então tem que saber, tem que ter isso aí fresco na memória para você resolver o mais rápido possível e de forma correta, evidentemente. Vem comigo, vamos para a 12ª questão. Segundo a regra geral do Código Civil, a menoridade cessa a partir do momento em que o sujeito completa 18 anos de idade, podendo a incapacidade cessar antes disso. A incapacidade do menor com 16 anos de idade completos cessará se houver. Aqui, pessoal, permitam-me abrir um slide para vocês. Pronto, vem aqui comigo.
por favor, e aí eu quero que você perceba o seguinte: a maioridade e a emancipação outorgam, obviamente, ao indivíduo capacidade jurídica plena, tá? Essa capacidade jurídica plena é adquirida com a maioridade, que ocorre aos 18 anos completos, ou com a emancipação. A questão traz assertivas sobre a emancipação. Então vem aqui comigo, porque a emancipação no direito civil brasileiro, ela pode ocorrer de três ou por três espécies distintas, né? Nós temos a emancipação voluntária, a emancipação judicial e a emancipação legal, que também é chamada de tácita ou automática. Essa emancipação legal ocorre por algumas hipóteses. Por exemplo, casamento. Casou, está emancipado. Colação de grau em curso superior. Colação de grau, tá? Exercício efetivo de emprego público. Então, emprego, o exercício de emprego público efetivo outorga também ao indivíduo emancipação e a capacidade para o sustento próprio. Daqui a pouco eu explico isso aqui, tá? Próprio. Então, observe, é preciso que alguém tenha um estabelecimento civil ou comercial ou ainda uma relação de emprego que, em razão dessas funções, a partir dos 16 anos, ele tem a economia própria, ou seja, tem a capacidade de autossustento. Nesse caso, ele estará emancipado, tá? A emancipação voluntária está aqui, ó. Ela é outorgada pelos pais, né? Por instrumento público, independe de homologação judicial, beleza? Mas exige o consenso dos pais. A emancipação judicial é aquela outorgada pelo tutor ao menor com 16 anos, né? Ou ainda quando houver divergência entre os pais em relação à emancipação. O pai quer, a mãe não quer e assim por diante. Agora, na emancipação legal, não precisa fazer nada. Basta que o menor se enquadre em uma dessas situações aqui, que ele já estará automaticamente emancipado. Sabendo disso, vamos lá para a questão agora. Olha o que é que ele está dizendo em relação à emancipação. Item A. Então ele está dizendo, cessará a incapacidade do menor com 16 anos, cessará se houver. Item A. Autorização dos pais mediante instrumento público. Até aí, beleza. Desde que homologado pelo Poder Judiciário. Errado. Independe de homologação judicial. P de bola. Nomeação do menor para o exercício do emprego público efetivo. Não é nomeação. É a prestação de exercício de emprego público efetivo. É o exercício, né, de emprego público efetivo. Não é só a nomeação. C. Estabelecimento civil ou comercial em função do qual ele tem economia própria. Foi exatamente o que eu disse para vocês aqui nessa última hipótese, né? Estabelecimento civil, comercial ou relação de emprego, desde que o menor, em razão dessas atividades, com 16 anos, já tem economia própria, tá? E, D de dado, casamento, desde que resulte gravidez, não tem essa condicionante. E o item E, comprovação de conclusão do ensino médio, está errado, é colação de grau em curso superior. Com isso, vamos para a 13ª questão. O Paulo dispõe de seu próprio corpo após a morte. Note, ele dispôs seu próprio corpo após a morte de forma gratuita, em favor da Universidade Federal do Ceará, com o objetivo que? Científico. Todavia, no testamento, Paulo excepciona o coração. Ora, pessoal,
é permitida a disposição do próprio corpo para depois da morte, desde que seja gratuita e voltada a um fim científico ou altruístico, né? No caso aqui, ele quer deixar seu cadáver para o estudo da universidade. É possível? É. E aí ele excluiu aí o coração. Não tem nada a ver, ele dispõe do corpo dele da maneira que melhor lhe aprouve é. Lembrando que essa disposição pode ser revogada a qualquer tempo. Então vamos lá, item A, é ilícito o ato do Paulo, porque o ordenamento jurídico veda a disposição do próprio corpo. Nada, permite-se, como eu acabei de dizer. É inválido, pois o Código Civil permite a disposição gratuita do corpo somente para fins altruísticos, não científico ou altruístico, como eu disse. C, é válido porque o ordenamento jurídico admite a disposição do próprio corpo de forma gratuita ou onerosa. Não, só gratuita. É válido, porém não mais poderá ser revogado. Falso. A disposição pode ser revogada a qualquer tempo. Válido, pois tem por objetivo científico e foi realizado de forma gratuita. Perfeito, assertiva está perfeita, é a nossa assertiva. Vamos para a 14ª questão. 14ª questão diz assim: Olivia, adolescente com 17 anos de idade, tem como objetivo profissional tornar-se estudante do curso de Direito. Então ela tem 17 anos, certo? A adolescente, muito madura para sua faixa etária, desenvolveu uma plataforma virtual de conteúdo jurídico, na qual divulga vídeos sobre direitos básicos dos cidadãos. O canal de Olivia tornou-se um sucesso e despertou o interesse de patrocinadores. Embora ainda não tenha recebido nenhuma quantia, a adolescente entendeu que, nesse contexto, há a possibilidade de ela custear seu curso de Direito. Então, os pais de Olivia, João e Maria, decidiram emancipá-la. Então, os pais emanciparam a Olivia com 17 anos, o que permitirá a menor praticar pessoalmente os atos da vida civil. Essa emancipação aqui, pessoal, é a emancipação voluntária, que foi feita pelos pais, né? Por ambos os pais. Beleza. Então, vamos lá. Item A. A emancipação de Olivia por João e Maria é um ato revogável, falso, tá? Falso. Veja, a emancipação, pessoal, é irrevogável, tá? Então, o menor emancipado, ele não deixa de ter capacidade jurídica plena se o fato que ensejou a emancipação deixou de existir. Então, ele era casado, se emancipou, aí depois de um mês se divorciou, volta à incapacidade? Não volta, tá? Então, é irrevogável e é irretratável, não podendo exatamente voltar à incapacidade se a situação que gerou a emancipação deixou de existir. E muito menos os pais podem revogar voluntariamente a emancipação concedida. Ela é definitiva, portanto. Vem comigo, vamos para B de bola. A emancipação de Olivia depende de homologação judicial. Está errado. Como a emancipação voluntária, independe de homologação judicial. C de casa, a capacidade de Olivia pode ser antecipada por um instrumento particular. Não, como é emancipação voluntária, deve ser outorgada por um instrumento público, não por um instrumento particular. Instrumento público. D de dado. O ato de emancipação deve necessariamente ser levado a registro no cartório competente, tá? Correto? Veja, presta atenção que o artigo 9º do Código Civil, ele vai arrolar os atos que precisam ser registrados. E os atos jurídicos que precisam de registro são os atos jurídicos primários. São aqueles que dizem respeito à personalidade ou capacidade jurídica. Se o ato disser respeito a um desses institutos extremamente importantes para o direito, então é ato primário, precisa de registro. Ora, com a emancipação voluntária, o indivíduo ganha capacidade jurídica plena. Então é ato jurídico ligado à capacidade, por isso que tem que ser registrado no cartório. É o mesmo que acontece, por exemplo, com o casamento, é o mesmo que acontece com o registro de nascimento. Ora, por que o nascimento precisa de registro? Porque com o nascimento,
o indivíduo ganha personalidade jurídica, então é ato jurídico primário, beleza? Então, assertiva dedidada é a nossa. E por último, a emancipação de Olívia é vedada, já que ela não tem economia própria, não, porque ela ganhou aqui a emancipação através da vontade dos pais. Então, pessoal, nós terminamos mais um bloco. Na próxima aula, a gente já começa com a questão número 15. Forte abraço, firme nos estudos, nós voltamos logo.